Boa noite, pessoal. Bem-vindo aqui à nossa revisão de física para o concurso da PRF. Vamos começar aqui nossa revisão. Boa noite a todo mundo aí, quem está acompanhando. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Chiesi. Sou professor aqui de física, de matemática aqui do Ponto. E vamos começar essa revisão aí para a PRF, que a prova agora está chegando, né? Como em fevereiro já está aí. E a ideia aqui hoje assim, é só passar um pouquinho do conteúdo, dar uma revisada meio geral, meio rápida de alguns pontos que são mais importantes, que eu considero que tem mais probabilidade de cair, que eu acho que são essenciais. E, enfim, eu sou auditor, agente fiscal de renda, né, do Estado de São Paulo, o famoso fiscal do ICMS, sou do concurso aqui de 2013, e, enfim, estamos na luta aí pelos próximos concursos, né? Seguinte, vamos lá que eu vou começar então aqui pelo nosso material. Começar aqui falando um pouco do edital, né? A diferença do edital de 2013 para o de 2018. Que a última prova, só um minutinho aqui, deixa eu mudar. Que a última prova teve um conteúdo um pouco mais amplo. Começar pelo nome, né, da matéria, que antes era Física Aplicada à Perícia de Acidentes Rodoviários, uma coisa meio monstruosa aqui. Agora eles mudaram, deixaram o nome um pouquinho mais tranquilo, né, Noções de Física, que vou colocar também aqui, deixar aparecendo um pouquinho. Deixa eu ver uma coisinha, tá certo, beleza. Enfim, o edital, esse edital novo do concurso de 2018, eles deram uma encolhida aí, né? A banca deu uma encolhida no que caía. Ainda bem, né? Porque essa parte final aí do curso de estática, ondulatória. Ondulatória que eu até cortei um pouquinho aqui, que eu deixei aqui pra gente aqui no 2013, né? Pera aí só um pouquinho, cadê o meu... Opa! Aqui. Deixa eu só mostrar, pegar o laser aqui pra gente mostrar. Essa parte aqui de ondulatória e a ótica geométrica que, graças a Deus, não vai cair mais. Que tinha um conteúdo um pouco mais extenso aqui, eu só dei uma diminuída para caber no material, mas enfim. Então vai cair só essa parte da cinemática, essa parte mais dinâmica, né, das leis de Newton, trabalho, potência. Vai ser um edital bem mais tranquilo. E então assim, o conteúdo acabou ficando um pouco menor e melhor pra gente, né? Porque agora pelo menos vai cair menos matéria, menos coisa para estudar, tem tantas outras matérias pra gente ver. Deixa a física, que é uma coisa um pouquinho mais chata, um pouquinho mais complicada, né? Deixa um material um pouco mais tranquilo, um conteúdo um pouco melhor. Aqui eu só fiz uma tabela, pessoal, dos assuntos que caíram nas últimas provas. Eu peguei 2009 e 2013 e vi o que caiu de cada assunto. E aí eu tentei fazer uma estimativa aqui para 2018, mas enfim, isso aqui é só um chute, não temos base nenhuma, mas só para ter uma ideia do que eu acho, até baseado no que já caiu e o que eu acho que deve cair nessa próxima prova. Mais ou menos eu acredito que vai cair umas 5 questões, porque são 50 da parte geral ali, né, que tem português, informática, matemática, raciocínio lógico e outras coisas. Eu acredito que deve cair umas 5 questões de física só. Enfim, assunto aqui, ó, em 2009 teve uma questão de cinemática escalar, que é uma matéria um pouquinho mais básica, que é uma matéria mais simples, que ela é meio que replicada também nas outras, né? Tanto dinâmica, quanto na parte de trabalho aqui de energia, às vezes pode cair um pouco na parte da cinemática escalar. Então, às vezes, um assunto específico de cinemática escalar, às vezes pode ser difícil de cair. Por isso até que eu também não coloquei aqui esse ano, eu coloquei como 0, porque eu acredito que isso deva cair junto com uma dinâmica, em algum outro lugar que a gente vai acabar usando os conceitos aqui da cinemática escalar. A cinemática vetorial não caiu em nenhum dos 2 anos, acredito que esse ano deve cair alguma coisinha, porque não caiu nenhuma vez. Aqui envolve um pouco de movimentos circulares, da parte de lançamento oblíquo, enfim. A dinâmica não foi muito cobrada nas últimas provas, eu acredito que agora deve cobrar, por isso eu até coloquei 2 aqui. Eu acho que uma de cada uma dessas 4 com certeza deve cair. A quinta, que eu não sei exatamente onde poderia cair, que eu coloquei aqui como dinâmica, que o meu chute é que vai cair aqui, mas não sei, né? Vamos ver. Talvez uma questão um pouco mais teórica dessa parte dinâmica envolvendo outros assuntos. Eu acredito que o CESP gosta bastante disso, né? Então, enfim. E aí trabalho também e o impulso, quantidade de movimento, mais uma questão.
Então vamos lá, só para começar a entender mais ou menos como que vai funcionar aqui vou tirar minha cara agora aqui para vocês. Vou deixar só a tela para eu poder escrever também. Opa. Aqui, vamos lá. Como que vai funcionar aqui? Só para dar uma ideia mais ou menos para vocês o que a gente vai fazer. Pegar alguns tópicos específicos do nosso assunto. Alguns eu vou só escrever alguma coisa, fazer algum desenho aqui na tela. E outras coisas eu já deixei até alguma imagem aqui na tela para a gente trabalhar em cima. E vamos fazer um exercício de cada assunto, dos que eu achei mais importantes. São 7 exercícios, vamos ver se a gente consegue terminar tudo aí dentro dessa 1 hora. Acredito que dê tempo. Se precisar, a gente passa a estender um pouquinho. A gente estende uns minutinhos aí, né? Vamos ver só o que tá... Aqui, pessoal perguntando aqui qual será o tema. Eu vou tentar abordar um pouquinho de cada tema, tá? Vai ser uma revisão meio geral de tudo. Vai ser meio rápido, vai ser meio corrido. Eu vou citar alguns pontos principais assim da física, mas não vai ser especificamente de um assunto. Vai ser um pouquinho um tópico um pouco de cada assunto, um pouquinho de cada tema, mas tentando abordar aí o máximo possível, tá? Então, assim, algumas telas aqui, então, como eu falei, vai ter isso, e algumas telas vão ter um exercício que eu vou tentar resolver aqui junto com vocês, tá certo? Então, vamos lá. Começar aqui nosso assunto primeiro aqui, vamos falar da trajetória, na verdade, essa parte inicial da física, né, de movimento, repouso, trajetória, como que é feito isso. Na física, assim, sempre tudo parte de um referencial. A gente sempre tem que adotar um referencial, a gente sempre vai adotar que um tipo de movimento não tem atrito, que não tem resistência do ar. A física a gente sempre tem que dar uma coxambrada ali, porque se a gente for considerar todos os movimentos da natureza, todas as forças da natureza, aí fica impossível de resolver exercício, de resolver qualquer coisa, certo? Então, a gente sempre tem que ter um referencial que a gente vai adotar. Vamos adotar tal coisa como referencial, vamos adotar que isso não existe, que esse tipo de atrito não vai existir, que a resistência do ar não existe. A física é sempre assim, principalmente nessa parte do ensino médio, assim, que é o que mais cai nas provas. A gente sempre vai adotar esse tipo de questão. Enfim, então vamos falar aqui um pouco do... Deixa eu só pegar a caneta, que eu tenho que me acostumar aqui ainda, tá, pessoal, com a mesa aqui, que ela, às vezes eu me confundo um pouquinho. Ctrl+C, aí, beleza. Então vamos lá. Primeiro, uma coisa meio básica aqui, só pra gente relembrar alguns tópicos importantes que às vezes podem ser importantes para outros assuntos, certo? Então, no movimento, vamos pensar aqui um carro, certo? Um ônibus aqui dentro, um cara com um motorista dirigindo. Gente, vocês vão perceber que desenho não é o meu forte, tá? Eu sou meio descoordenado, ainda mais com essa caneta aqui desse negócio que eu ainda não estou muito acostumado. Enfim, tem um ônibus aqui andando, certo? Com uma velocidade aqui qualquer, nesse sentido. E aí aqui tem parado aqui um menino e um poste do lado, certo? Aí a gente vamos ver aquelas questões básicas lá de movimento e repouso. O motorista está em movimento, o menino está em movimento, está em repouso, tudo vai depender do nosso referencial que a gente vai adotar. Como a física é assim. Então vamos pensar, o menino, ele está em movimento ou ele está em repouso? Depende. Se a gente for adotar como referencial o poste, ele está em repouso. Os dois estão parados, os dois estão numa velocidade zero aqui em relação ao solo, tudo. Então eles estão em repouso um em relação ao outro. Já em relação ao carro, o motorista ou ao ônibus, né, no caso, o menino está em movimento. Por mais que ele esteja parado, ele está em movimento. Assim como o ônibus. O ônibus em relação ao menino está em movimento. Mas se a gente for pegar como referencial o motorista do ônibus, o ônibus está em repouso. Então o ônibus está em repouso em relação ao motorista e está em movimento em relação ao menino. Assim como o menino está em repouso em relação ao poste, está em movimento em relação ao ônibus. Ou ao motorista também. Ele também está em movimento em relação ao motorista. O motorista e o ônibus estão na mesma velocidade, então eles estão em repouso um em relação ao outro. Tá? Isso é uma coisa mais básica que eu queria só lembrar para a gente pensar agora na trajetória. A trajetória, essa parte de repouso e movimento referente assim, a objetos mais estáticos, assim, não é uma coisa que cai muito. Mas a gente vê caindo bastante essa parte de trajetória. Eu já vi algumas questões
não da PRF, mas não, eu já vi questões da CESP e de outras bancas também, que caiu essa parte da trajetória, que tem um pouco a base dessa, por isso que eu expliquei essa parte inicial. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar um trem, na estação, eita, meu Deus do céu, ficou meio feio meu trem, mas tudo bem, vamos pensar que isso aqui é um trem, e tem uma porta aqui de vidro, com um menino aqui dentro, certo? O menino está segurando uma pedra na mão, e ele solta a pedra, vamos pensar, adotar o menino como referencial, qual que é o movimento que a pedra vai fazer? Os dois estão andando aqui, o trem está saindo da estação, está com uma velocidade qualquer nesse sentido, certo? Então qual que é o movimento que a pedra vai fazer? Para o menino, que está no trem também, com a mesma velocidade, está em repouso em relação à pedra, em relação ao só uma coisinha. Ele está em repouso em relação à pedra e em relação ao trem. Então, quando ele solta essa pedra, para ele, como ele vai enxergar essa trajetória, é uma queda reta, uma queda livre, ela vai cair até o chão. Normal, como a gente enxergaria se a gente, agora parado assistindo aqui a aula, pega uma pedra, joga no chão, vai ser esse movimento que a gente vai enxergar. Agora vamos pensar que tem um menino parado na plataforma. Ele está aqui, com o zoião aqui e tal, olhando pro menino lá dentro do vagão, que está em movimento, e a hora que o menino solta a pedra. Qual que é o movimento que essa pedra vai fazer pro menino? Vão ser dois movimentos acoplados, vamos dizer. Ele vai ter a queda livre normal, que ela vai fazer isso, e ele vai enxergar ao mesmo tempo o movimento do trem, que é nesse sentido. Então, qual é o movimento que ele vai enxergar? Ele vai enxergar os dois movimentos aglutinados aqui. O que vai acontecer? Vai ser uma parábola, mais ou menos assim. Tá meio torto, tá, gente? Mas a ideia é essa aqui. Ela é meio uma parábola no sentido da velocidade. Se a velocidade fosse para o lado de cá, ele ia enxergar fazendo dessa forma, uma parábola nesse sentido. Certo? Então, só para relembrar um pouquinho isso é uma coisa que já caiu em algumas provas. No material, para quem for aluno do curso, ou quem for comprar hoje aqui, tem uns 4 ou 5 exercícios desse tipo, que sempre cai ali um avião estava sobrevoando um local de guerra para jogar um mantimento para a população. Como que a pessoa que está no solo enxerga o movimento do pacote. Várias questões desse tipo que já caíram, que são interessantes de estudar e de a gente relembrar. Certo? Agora vamos partir já então para começar um pouco aí a parte mais da física mesmo, a velocidade, aceleração, começar os movimentos, movimento uniformemente variado, retilíneo, circular, todos eles, só uma pincelada em cada um aí, e depois a gente vamos fazer 2 exercícios desse assunto, tá? Primeiro, vamos lembrar aqui, velocidade é aquela coisa que todo mundo já está mais acostumado, né? Todo mundo trabalha sempre com isso durante o dia ali no carro, vai andar e tal. Tem sempre ali aquela coisa de velocidade, todo mundo já está mais acostumado. E aí, então, vamos pensar aqui, só para relembrar um pouquinho. Saiu aqui, então vamos pensar um trajeto qualquer, que isso aqui vamos dizer que tem 200 km. Eita, tá meio ruim a letra, mas daqui a pouco melhora. E aí vamos falar que ele fez esse trajeto em... desculpa. Vou pensar aqui um tempo menor. Demorou 2 horas para fazer todo esse trajeto. Qual que é a velocidade média dele? Lembrando a fórmula da velocidade média, aquela coisa mais básica. Velocidade média é o ΔS. Vamos relembrar aqui que cada coisa aqui, só para a gente lembrar, porque nos próximos assuntos, quando a gente entrar na função do movimento e a função horária de espaço, a função de velocidade, horária de velocidade, tudo, a gente vai ter que relembrar todos esses conceitos aqui, então já vamos relembrar rapidinho agora. Então, velocidade média é o ΔS sobre ΔT. Delta é o quê? A variação, certo? Então, o espaço final, o espaço que a gente deseja, menos o espaço inicial, e o tempo também é o intervalo de tempo gasto para isso. Aqui nesse caso, ficaria a velocidade média aqui, né? Só mais rapidinho. 200 por 2, que deu uma velocidade aqui de 100. Uma coisa importantíssima, sempre a unidade. Aqui vai ser quilômetro por hora, certo? Beleza. Essa aqui é uma velocidade média que a gente faz ao longo de 2 horas de viagem. A gente tem
esse intervalo de tempo, essa distância toda para a gente calcular a velocidade média durante o trecho. Mas ele andou o trecho inteiro a essa velocidade de 100 km por hora? Não necessariamente. Ele pode ter andado a 200 uma parte, aí depois ele diminuiu, andou a 50. Na média, vai ser 100 km por hora. Por isso que é muito importante a gente relembrar isso. Que daí o outro conceito que é a de velocidade instantânea, certo? A velocidade instantânea é aquela velocidade em um dado instante. O que quer dizer isso? Vamos pensar aí que o tempo vai diminuindo tanto ali, esse delta T nosso de 2 horas, se a gente vai jogando ele para tendendo a zero, ele vai ser a velocidade naquele exato instante. Por exemplo, no carro, o velocímetro do carro, ele marca o quê? Ele marca a velocidade instantânea. Ele não marca a velocidade média de algum trecho, a gente não coloca lá para ele quanto a gente andou, em qual tempo foi. Então ele marca a velocidade instantânea naquele exato momento que você está acelerando, certo? Então assim, vamos pensar. Bom, vou dar uma acelerada na verdade aqui, porque já são 8h25, né? A gente está no comecinho ainda, tem muito exercício para fazer, certo? Então, a velocidade instantânea, na verdade, ela vai a parte de cálculo dela mesma, aí ela vai entrar numa parte de derivada, tal, que não é uma coisa que... Então, peraí, cadê o meu... Oh, tô no lugar errado aqui, tá certo. Ela vai envolver uma parte de derivada que não entra muito, eu acho que no nosso conceito aqui, mas, enfim... a gente tem que saber sempre a diferença da velocidade média para a velocidade instantânea, tá? A aceleração, também, então vamos pensar aqui na aceleração, é a variação da velocidade, certo? Então conforme a gente vai variando a velocidade no tempo, ela vai, deixa eu dar aqui, isso nos dá a aceleração. Então, num intervalo de tempo qualquer, a velocidade passou lá de 10 km por hora para 30 km por hora, então ela variou 20, o ΔV, no caso aqui, seria, por exemplo, 20, sobre um ΔT qualquer. Vamos pensar aqui 20, por exemplo, em 2 horas também. Então, a aceleração aqui foi de 10 km por hora ao quadrado. Normalmente, a unidade do SI, né, vamos só lembrar um pouquinho isso, o SI é o Sistema Internacional de Medidas. O SI adota velocidade como metros por segundo. Então, no caso, o tempo é sempre em segundo e o espaço em metro. Mas isso é mais... normalmente, a gente, quando trabalha no SI, tem que sempre usar essas unidades. Nos exercícios, eu vou fazer uma conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, que é uma coisa meio padrão, que tem que saber isso para a prova, porque eles sempre dão as questões, o enunciado em quilômetro por hora, e a gente tem que transformar em metros por segundo. Mas vocês vão ver que sempre, normalmente, tem algumas velocidades padrões que eles usam, tá? Para a conversão ser mais fácil. Vamos ver aqui rapidinho, então, essa parte da classificação dos movimentos, tá? A velocidade, vamos pensar aqui, quando ela é positiva e quando ela é negativa. Vamos traçar aqui um trajeto qualquer, tá? Vamos pensar aqui um trajetinho aqui. Esse aqui seria o nosso S0. A gente adota, isso aqui que eu falo da parte da física, né? Que a gente sempre tem que adotar um referencial, adotar alguma coisa. O S0, ele é o espaço que a gente adotou como o inicial, é a origem dos espaços que a gente chama. E aqui um ponto qualquer que a gente vai chamar de S, que é o espaço qualquer, ele vai lá que quando ele estiver aqui, por exemplo, ele está com 40 km, por exemplo. Quer dizer, é 40 km em relação ao S0, que é a nossa origem, tá? Mas aqui não importa muito, aqui não é isso que eu quero dizer. Enfim, quando ele está num trajeto partindo de S0 para o S, por exemplo, ele vai estar uma velocidade, como ele está variando o espaço, ele tem uma velocidade. A velocidade é a variação do espaço em relação ao tempo, certo? Então, ele vai ter uma velocidade nesse sentido. Como está aumentando no nosso referencial que a gente adotou, ele está aumentando o espaço, né, de um espaço do 0 para um espaço de 40, por exemplo. Essa velocidade a gente considera positiva. Quando a velocidade é positiva, a gente chama o movimento de progressivo. Então, um movimento progressivo, ele é quando a velocidade é positiva. E quando a gente tem um movimento no sentido contrário, vindo de S para o S0, por exemplo, a gente vai adotar como velocidade negativa. Aqui o negativo da velocidade, é bom a gente pontuar isso, que ele simplesmente caracteriza o sentido do movimento. Não que a velocidade em si seja uma velocidade negativa.
Porque normalmente o que a gente usa normalmente é um módulo da velocidade, que é o valor da velocidade sem o sinal, tá? Mas, enfim, mas para padrões de movimento, a gente tem que saber em qual dos dois sentidos que é para saber se ele é progressivo ou retrógrado. E a aceleração, quando ela está no mesmo sentido da velocidade, ela é acelerada. Então, se eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva, o movimento é acelerado. Se minha velocidade é negativa e a aceleração é negativa, o movimento também é acelerado. Tá? Tomar cuidado que não é quando é positivo é acelerado e quando é negativo é retardado. Não é isso na aceleração. A gente tem que lembrar sempre a aceleração em função da velocidade. A velocidade, sim, se ela é positiva, ela é progressiva, se ela é negativa, ela é retrógrada. Agora, a aceleração, a gente vai ter que olhar o sinal da velocidade também. Se elas tiverem o mesmo sinal, é acelerado. Se elas tiverem sinais diferentes, ela é retardado. Então, velocidade positiva, aceleração positiva, o movimento é progressivo, acelerado, porque os sinais são iguais. Sinal de velocidade positiva, progressivo, que se a aceleração é negativa, sinal contrário, retardado. Sinal da velocidade negativo é retrógrado e a aceleração é positiva, então é retardado porque os sinais são trocados, certo? Agora vamos... Opa, tem mais uma coisinha aqui ainda. Aqui são só algumas as equações, na verdade, né, as funções horárias de espaço, da velocidade, no movimento retilíneo uniforme e no movimento retilíneo uniformemente variado. O que é isso? Aqui eu coloquei só as fórmulas para a gente relembrar um pouquinho aqui, as fórmulas padrões que a gente precisa decorar. Essas aqui não tem jeito, a gente tem que saber mesmo. A física a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado que tem isso, né, gente? Ela tem muita fórmula, muita coisa, então não tem muito o que fazer. Enfim, vamos lá rapidinho. O movimento retilíneo uniforme. O que significa o retilíneo uniforme? Que ele não tem aceleração. A velocidade é constante durante o movimento todo. Qual que é a função dele? É o S, que é o espaço que a gente... um espaço qualquer que o carro vai estar, ou a partícula, no caso. S0 é o espaço inicial, que é a nossa origem. De onde ele partiu até onde ele vai, então a gente vai colocar assim, vai a partir do ponto 2 e vai dar o ponto 15. O S0 vai ser 2 e o S vai ser 15, onde ele terminou. Velocidade, que é constante, então não tem inicial final, e o tempo. Aqui o movimento retilíneo uniformemente variado. Então ele é variado uniformemente. O que significa isso? Que ele tem uma aceleração que é constante, a aceleração não varia. Então ele tem uma aceleração, logo a velocidade varia, mas a aceleração não, a aceleração é sempre constante. A função do horário do espaço aqui no movimento retilíneo uniformemente variado é dado aqui, é quase igual, né? Essa aqui é aquela famosa fórmula do sorvete, né? Que no ensino médio a gente sempre falava da fórmula do sorvete. Aqui é o sorvetão que a gente acrescenta aqui. O V, na verdade, ele vira V0, porque agora a gente quer a velocidade inicial do nosso movimento. E a gente acrescenta aqui o A, que é a aceleração. A aceleração também a gente também pode chamar de A ou de gama, que é a letra grega que também representa a aceleração. Eu gosto de chamar de A porque é mais fácil, mais fácil de escrever, mais fácil de tudo, então a gente coloca como A mesmo. Tá? Aí, já no movimento retilíneo uniformemente variado também, aqui já tem velocidade, diferença de velocidade, então aqui a gente tem o V, o V0, ele é quase igual a essa aqui, né, a do movimento uniforme no S, mas é com a velocidade, V igual a V0, mais a aceleração vezes T, não é mais velocidade, agora é a aceleração. E aqui tem uma equação de Torricelli, que ela é super importante, porque ela não tem o tempo na fórmula. Então, assim, sempre na física a gente vê quais são os dados que o exercício deu para a gente pensar como a gente vai... que fórmula a gente vai usar para resolver. Então, a equação de Torricelli, ela é muito importante porque ela não tem o tempo. Então, assim, quando você pegar um exercício que ele não deu tempo, mas ele quer saber ou a aceleração, ou o ΔS, a distância que ele percorreu, ou uma velocidade inicial ou final, qualquer coisa assim, e não tem tempo, não pede o tempo, não fala nada de tempo, saiba que a gente vai usar essa fórmula da equação de Torricelli, que é super importante, tá? Então agora vamos pegar aqui e fazer o primeiro exercício. Vamos fazer ele meio rapidinho, que é a gente está entrando só um pouquinho de... Um outro tópico que a gente não falou, na verdade, eu não falei ainda porque eu deixei para falar realmente no exercício, que é a de velocidade relativa. Vamos ler o exercício e depois eu explico mais ou menos o que é isso. Vamos lá, então, uma ambulância de 15 metros, então vou pegar aqui, eu sempre gosto de fazer isso, a gente pega aqui o dado que ele deu e a gente escreve o que é para depois a gente saber o que a gente tem para ver qual fórmula a gente vai usar. Então, ambulância de 15 metros. Então vamos chamar a distância dela, o comprimento dela, vamos chamar ela de D da ambulância. O D da ambulância é 15.
ela se desloca a uma velocidade de 90 km por hora. Aqui que eu falei km por hora. Temos que tomar muito cuidado com isso aqui. Não é metros por segundo. Então, como aqui ele deu em metro a distância, a velocidade a gente vai ter que usar em metros por segundo. Como que a gente transforma de km por hora para metros por segundo? Vamos lá, rapidinho aqui. 90 km por hora. Para passar de km por hora para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Tá? Então vamos pensar aqui, dá para fazer isso de cabeça, 3,6, 3 vezes 2, 72, 72 com 18, que é a metade, 90. Então isso vai ser 25 quilômetros, quilômetros não, desculpa, Ctrl 25 metros por segundo, ótimo. Então a velocidade da ambulância, V da ambulância, 25 metros por segundo, agora na unidade correta. Com a sirene ligada para atender a uma emergência, numa estrada retilínea de mão única. Então, a estrada é uma estrada reta com uma única mão. À sua frente viaja um caminhão cegonha de 25 metros. Então, o caminhão tem o D do caminhão é 25, e ele tem 25 de comprimento, e a velocidade é 72 km por hora. Ó, tá vendo que eu falei que sempre vai ser um número fácil para a gente transformar. 3,6, pensa aqui no 36 vezes 2, 72. Então, a velocidade dele é 20 metros por segundo. Se alguém não pegou aí qual foi a conta, pode fazer a conta mesmo. 72 dividido por 3,6, monta lá um sisteminha e tal e faz. Eu não vou fazer agora essa conta aqui, porque senão vai gastar muito tempo, a gente tem que correr um pouquinho para poder ver todo o assunto. Então, a velocidade do caminhão é 20 metros por segundo. Certo? Agora então aqui a gente vamos ver o que ele pergunta, né? Ao ouvir a sirene, o motorista do caminhão de cegonha posiciona seu veículo à direita para dar passagem à ambulância. A ultrapassagem começa no instante que a dianteira da ambulância alcança a traseira. Então a hora que ele a ambulância colou no caminhão, é o momento que começa a ultrapassagem. E acaba quando a traseira da ambulância alcança a dianteira do caminhão. O que significa isso? Que ele vai percorrer o comprimento todo da ambulância e o comprimento todo do caminhão, que vai dar no total aí 40 metros, que é a diferença que eles vão andar de um em relação ao outro. A diferença do que o que a ambulância vai andar a mais que o caminhão nesse percurso aí, nesse pequeno trajeto, vai ser 40 metros, certo? A diferença de deslocamento dos dois. Então, durante a ultrapassagem, a ambulância percorreu a distância de 160 metros. Vamos julgar se isso é verdadeiro ou falso. Aqui vai entrar o conceito de velocidade relativa. Quando a gente tem tem muito essa questão de velocidade relativa, ultrapassando, ou um vindo um em direção ao outro, quanto tempo eles vão se encontrar, sempre tem esse tipo de questão. Velocidade relativa, o que é? Um está a 25 metros por segundo e o outro que está à frente está a 20 metros por segundo. Então qual que é a relação, a diferença entre as duas velocidades? O que está atrás, que está com uma velocidade maior, então vamos pegar a velocidade da ambulância menos a velocidade do caminhão. Isso por quê? Porque os dois estão no mesmo sentido. Então a velocidade que a ambulância está a mais que o caminhão é só 5 km por hora. Certo? Porque vai dar 25 menos 20, né? Aqui no caso. 25 menos 20, que é igual a 5, certo? Então a diferença de velocidade entre eles é 5. Então, qual que é a velocidade relativa que a gente vai considerar? 5. Então, vamos pegar aqui a formulinha, né? V é igual a ΔS sobre ΔT, certo? A velocidade relativa aqui nesse caso é 5. O ΔS, quanto que eles percorreram? Um percorreu a mais do que o outro. Aqui tem que tomar cuidado que a velocidade relativa e esse deslocamento relativo, aí vamos chamar, não é a distância total que a ambulância percorreu. É o que ela percorreu a mais que o caminhão. Quanto que ela percorreu a mais? 40 metros. Foi exatamente a distância dos dois. Do caminhão mais a ambulância, que é o 25 mais o 15. Certo? A distância do caminhão que é 15 aqui, mais a distância do caminhão que é 25 e a distância da ambulância que é 15. A soma disso aqui é 40, certo? 25 mais 15. Então aqui deu 40. E o ΔT, que é o tempo que ele durou só essa ultrapassagem. Vamos colocar aqui do lado rapidinho, só para a gente fazer uma conta, para usar aquela outra parte para fazer o resto da questão. Então o ΔT é 40 dividido por 5, certo? Então ΔT, 8 segundos. Então ele demorou 8 segundos
para ultrapassar o caminhão. Agora, quanto que ele percorreu nesse tempo todo? Vamos dividir aqui, fazer essa conta agora. Só dar uma olhadinha aqui, uma coisinha, ver se tem alguma dúvida, alguma coisa que está rolando. Tudo certo. Vamos lá. Saiu aqui. Saiu, bom, enfim. Então vamos lá. O tempo da ultrapassagem foi 8 segundos. Então, agora vamos usar o quê? A velocidade da ambulância. Porque a velocidade dela não era 5, a velocidade dela era 25 metros por segundo. Então, em velocidade 25 metros por segundo, a distância que ela percorreu é o que a gente quer saber. E o tempo foi o tempo que durou a ultrapassagem, foi 8 segundos. Então, o ΔS é 25 vezes 8. ΔS é igual a 25 vezes 8, 200 metros. Então, a distância percorrida pela ambulância é de 200 metros, não de 160, gabarito errado. Certo? Deixei em branco aqui para ver se... Muito bem. Agora vamos pegar a segunda questão, uma outra questão aqui um pouquinho que vai envolver tanto o movimento uniforme quanto o movimento uniformemente variado. Essa questão aqui, só uma coisinha, um parêntese antes, ela teve uma sacada, porque senão você ia cair numa equação de segundo grau muito grande, que é um valor muito absurdo, ia cair numa raiz de 5.012,96, ia dar um super de um trabalho para fazer. Então a gente vai entender exatamente o que a gente fez ali no meio para poder... Eita, cadê? Aqui. Vamos lá. Vamos pensar então o seguinte. Para determinar a profundidade de um poço, uma pessoa soltou uma pedra. Aqui é muito importante saber esse soltou. O que significa falar que ele soltou a pedra? Ele não jogou, ele não arremessou a pedra para baixo. Ele soltou a pedra. Então quer dizer, a velocidade inicial em cima do poço é 0. Então a gente tem aqui que a velocidade em cima do poço é 0. Em direção ao fundo do poço, a partir de sua borda. E cronometrou o tempo que decorreu desde o instante daquela ação. Então ele quer saber, ele está falando aqui o tempo que ele soltou a pedra até o momento em que escutou o som da pedra atingindo do fundo do poço. Então o que aconteceu? Ele soltou a pedra lá de cima, a pedra chegou, pum, bateu lá embaixo do poço, o som voltou para ele, e aqui na frente vamos terminar de ler, né? A aceleração da gravidade fosse igual a 10 metros por segundo, tá? E que o observador tenha escutado o barulho da pedra ao bater no fundo do poço após decorrido 1,43 segundos. Quer dizer, ele soltou a pedra lá de cima, a pedra bateu lá embaixo e o som voltou para ele em 1,43 segundos, certo? Então ele quer saber qual que é a profundidade do poço. Um intervalo aí, né, no caso, um intervalo de tempo, a profundidade do poço está em qual desses intervalos aqui. É uma questão do CESP, apesar de ser de alternativa, é uma questão do CESP isso. Então vamos lá, vamos começar pensando no movimento de queda até o fundo do poço, tá? Qual que é a única força ali, a única ação que vai ter nesse caso é a ação da gravidade, que é a aceleração ali da gravidade que está puxando a pedra lá para baixo. Então ela é a única aceleração do movimento, então vamos considerar essa aceleração de 10, certo? Vamos anotar aqui o que a gente tem. Então, a função horária do movimento no move é S é igual a S0 mais V0 T mais aceleração sobre 2 vezes T quadrado, certo? Ótimo. O S0 ele caiu lá de cima, então o S0 é o nosso origem, então ele é 0. O S, que é o espaço final, que é quando ele bate no fundo do poço, é a altura do poço, certo? Então é o L. S0 é 0, então a gente nem vai colocar. A velocidade inicial lá de cima, como ele soltou, é 0. Então 0 vezes T vai ser 0, a gente também não vai nem escrever. A aceleração é 10 sobre 2 vezes T quadrado, certo? Ótimo. Então a altura do poço vai ser 5 T quadrado. Esse tempo aqui, vamos só colocar uma diferença nele aqui, é o tempo da descida, tá? O tempo da queda. O tempo que a pedra vai cair lá de cima e chegar no fundo do poço.
certo? Então a gente tem aqui a equação, o resultado aqui da altura do poço em função do tempo de descida. Agora, a gente vai chegar, vamos fazer a conta aqui do tempo de subida, que é o tempo da velocidade do som, na verdade, voltar até o ouvido do menino que jogou a pedra. A velocidade do som, ela é constante, então ela não tem aceleração. Então, aqui a gente vai estar tratando de um movimento uniforme, certo? A pedra cai com um movimento uniformemente variado e o som sobe com um movimento uniforme, certo? Então, aqui. O delta E, vamos colocar já aqui S menos S0, né? S menos S0 aqui seria a variação da distância aqui, que é o L, certo? Então, o L é igual a velocidade vezes o tempo. Que é o ΔS sobre ΔT, a gente só passou a velocidade multiplicando ali, né? O T multiplicando a velocidade, então a gente vai ter o L. A velocidade é 340 e o tempo aqui é o tempo de subida, certo? Aqui que é o que da questão que eu falei. Vamos pensar o seguinte. A altura do poço é no máximo 12 metros. Então, quer dizer, é um poço super pequeno. Para você pensar em uma velocidade de 340, esse tempo de subida do som para subir é muito rápido. Então, ele vai ser praticamente zero, certo? Então, a gente pode inicialmente aqui, vamos pensar que ele praticamente não demorou nem nada de segundo para subir. Vamos adotar que ele ele ignorar praticamente esse tempo. Vamos considerar que 1,43 segundos é só o tempo da descida. Vamos fazer então essa conta para considerar o tempo de descida como se fosse o tempo total, primeiro. Depois eu vou fazer o outro extremo para a gente mostrar que realmente dava para a gente ter feito isso. Então vamos lá. Depois eu vou usar essa formulinha aqui só para vocês entenderem por que eu fiz isso. Vamos lá, ó. Então vamos pensar que o tempo cinco vezes, o tempo de descida é o tempo de 1,43, então vai ser 1, vamos voltar aqui, ó, tô voltando nessa fórmula aqui, tá? 5 vezes t ao quadrado. 5 vezes 1,43 ao quadrado. Não vou fazer essa conta aqui na mão aqui pra gente não perder tempo. Quem quiser depois a gente pode fazer. Então, a altura do poço vai ser 5 vezes 1,43 ao quadrado, vai dar 2,05, tá? 2,05. L igual a 10,1 metros. Então, se a gente desconsiderasse o tempo de subida, que é muito pequeno, daria 10,1, que está nesse intervalo aqui. Mas a gente tem que considerar que teve uma subida. Então, assim, vamos considerar qual que é a altura máxima dentre as alternativas. 12. Certo? 12 é a altura máxima dentro das alternativas. Então vamos falar que esse poço tinha 12 metros, que é o máximo possível que ele teria, então que demoraria o maior tempo possível nessa subida. Vamos calcular agora, com essa fórmula aqui, quanto tempo ele demoraria para subir se a altura do poço fosse 12, tá? Então vamos falar que a altura é 12, é igual a 340 vezes t. O tempo de subida é 12 dividido por 340. Tempo é igual a, aqui vai dar 1,43, também já tinha feito essa conta aqui para a gente não perder tempo fazendo. Desculpa, 1,39. Opa, perdão. Beleza, peraí. Ctrl C. O 12 por 340, desculpa aqui, ó, vai dar 0,035, tá? Então o tempo de subida da velocidade que o som da pedra batendo no chão fez até a subida é 0,035. Para extrapolar mais ainda, eu vou usar 0,04, porque é um tempo maior ainda.
tá? Então vamos falar que esse tempo de subida foi 0,04. Se o tempo total era 1,43, né? O tempo de descida... Nossa, peraí. 1,43 é o tempo de subida mais o tempo de descida. O tempo de descida, de subida a gente acabou de calcular que foi 0,04, certo? Então, 1,43 menos 0,04 vai dar 1,39. Então vamos falar que esse tempo da descida foi de 1,39. Então agora a gente vai calcular qual que é a altura. Vamos pegar uma folha em branco. A altura, que a gente volta lá naquela primeira fórmula que a gente achou, que era 5 vezes o tempo de descida ao quadrado. Agora a gente sabe que 5 vezes o tempo de descida que a gente calculou agora seria 1,39, que é o menor tempo possível ao quadrado. Vamos lá, então L é igual a 5 vezes 1,39 vai dar ao quadrado é 1,93. 1,93. Então 5 vezes 1,93 vai dar 9,65, tá? 9,65, vamos voltar ali para ver. 9,65 também está dentro dessa alternativa. Então, independente do tempo que a gente usasse, se fosse o maior aqui do 12 metros, ou se fosse zero, ia estar dentro dessa alternativa. Então, a gente não precisaria fazer essa fórmula, essa equação de Bhaskara, aqui, fórmula de Bhaskara, fazer equação de segundo grau, resolver com números super complexos. A gente saberia que aqui estaria dentro dessa alternativa, que é a alternativa E, certo? Vamos lá, vamos continuar rapidinho aqui, que já está começando a ficar tarde, a gente já está quase chegando no final aqui, a gente tem 4 exercícios para resolver ainda. Vou falar rapidinho só aqui então, velocidade vetorial, aceleração vetorial. Só uma coisa básica do movimento circular, a velocidade vetorial, ela vai ser aqui, ó, sempre tangencial à curva. Então vamos pensar no movimento circular, o trajeto do carro aqui, de alguma coisa, é esse aqui. Qual que vai ser... Como que a velocidade vetorial é dada? A velocidade vetorial ela é sempre tangencial à curva. Então ela vai ser aqui, a hora que ela estiver aqui, a velocidade é essa, aqui a velocidade é... Ela vai ser sempre tangente à curva, ela vai estar sempre, certo? Fazendo essa tangência da curva. A aceleração tangencial, a gente tem 2 acelerações. Então assim, isso é uma coisa importante para a gente saber. Vamos pensar também aqui num círculo, tá? Faz de conta que isso aqui é um círculo de verdade. A aceleração... vetorial, no caso, ela tem 2. A aceleração tangencial, que é igualzinha da velocidade, ela tem o mesmo sentido da velocidade, sempre. Então ela vai estar sempre tangente à curva. E a aceleração centrípeta, que é uma aceleração que puxa para dentro da curva, certo? Então essa aceleração centrípeta, ela vai existir sempre nesse movimento circular. Então mesmo no movimento uniforme, no circular uniforme, que ela vai dar toda essa volta sempre sem variar a velocidade dela, o módulo da velocidade, sem variar o módulo da velocidade, ela vai ter um movimento constante aqui em volta, velocidade constante. Ele é um movimento uniforme, só que ele tem aceleração centrípeta. Porque a aceleração centrípeta, qual que é o intuito dela? Mudar a direção da velocidade. Ela não muda o módulo, mas ela muda a direção. Então essa aceleração sempre vai existir no movimento circular. Só uma coisinha aqui importante para a gente lembrar, a aceleração centrípeta é dada por velocidade ao quadrado sobre R, que é o raio dessa curva, certo? Vamos continuar aqui para a gente não perder muito tempo. Só lembrar aqui as grandezas, as diferenças aqui de grandeza linear e angular. Aqui a gente está começando a falar aqui do movimento circular. O movimento circular, então a gente sempre vai ter sempre, né, de uma curva a gente vai ter o movimento, o linear, que é a velocidade normal, que a gente está acostumado no movimento uniforme, no movimento retilíneo, que é essa velocidade em linha reta aqui, que é a tangencial. E a velocidade angular é a velocidade do arco, que seria o quê? Essa velocidade vamos dizer assim, do ângulo, velocidade que varia o ângulo da nossa curva. Se ele fez isso aqui, isso aqui. Ele teve essa variação de arco, que a gente chama. Vamos falar de ângulo para a gente tentar, que eu acho que é mais fácil de entender. Então aqui teve essa variação angular dela. Esse comprimento, vamos dizer, que a gente está acostumado a trabalhar às vezes em grau, aqui no movimento aqui a gente vai trabalhar em radiano, que é uma outra, na verdade não é uma unidade, né, porque no caso ele é sem unidade, ele quer dizer que é referente ao raio dessa curva.
Mas a velocidade angular, o espaço angular, a posição angular, que na linear, na verdade, a gente está acostumado com S, certo? Em metro. Na angular, a gente vai chamar de φ, que é dado em radianos. A velocidade linear, que a gente já está acostumado também, ver em metros por segundo, a velocidade angular a gente chama de ômega, que é radianos por segundo. E a aceleração, a linear que a gente está acostumado lá, o A ou gama, metro por segundo ao quadrado, a unidade dela. A aceleração angular vai ser dada por alfa, tudo a letra grega aqui. A relação entre elas é sempre multiplica a unidade angular aqui pelo R. Então, o S é o φ, que é o correspondente aqui do angular, vezes R. A velocidade é o ômega vezes o R. E a aceleração é o alfa vezes o R. Uma coisa simples e fácil aqui de lembrar. Aqui coloquei só as fórmulas aqui do movimento circular uniforme para a gente não esquecer, porque também tem bastante... O movimento circular uniforme tem muita fórmula. Eu coloquei aqui algumas principais e deixei a aceleração centrípeta aqui dessa forma, deixei até um espaço aqui para quem quiser fazer um pouco aqui, vou mostrar o que a gente faz. Então, principal aqui, principal não, mas a forma básica aqui, que é a frequência, é 1 sobre o período. O que é a frequência? A frequência é dada ela é a rotação por segundo, normalmente é dada em rotação por segundo, que a gente chama de Hertz. O que significa isso? O movimento circular, né? Vamos só voltar um pouquinho aqui. O movimento circular, ele é um círculo. Então, na hora que você completou uma volta, a gente chama isso aqui de período. O tempo necessário para completar uma volta. É um movimento cíclico, ele vai sempre se repetir. Ele começou num ponto, deu uma volta completa, voltou para o mesmo ponto. Deu uma volta completa, voltou para o mesmo ponto. Certo? Então, assim, o que significa isso? Ele é um movimento cíclico que toda vez que ele completa esse movimento e chega no ponto inicial, a gente chama isso de período, que é o T, que é o que está aqui embaixo dessa fórmula. Então, assim, o que é a frequência? A frequência, que a forma dela é dada por 1 sobre o período, por isso que ela é por segundo, quantas... Vamos pensar na unidade de segundo, que é a unidade do SI. Quantas voltas completas ela dá em 1 segundo? O T é o tempo que demora para dar uma volta, e a frequência é quantas voltas ela dá em 1 segundo, que daí seria rotações por segundo, que é a unidade da frequência, é o RPS, rotações por segundo, que é chamado de Hertz. Aqui também tem o RPM, que é rotações por minuto, que também é uma outra unidade que a gente pode usar. Mas enfim. Aí aqui são as fórmulas aqui de velocidade, ΔS sobre ΔT, então a velocidade no movimento circular vai ser 2πr, que é o comprimento de uma circunferência, sobre o t, que é o período dela. Então a velocidade a gente pode calcular dessa forma, achando 2πr sobre t, mudando para a velocidade angular, que é simplesmente multiplicar por r, né, no caso que a v é igual a ômega vezes r, então agora você vai passar aqui, vai passar o r dividindo, vai ficar 2π sobre o período. Como o período é 1 sobre a frequência é 1 sobre o período, que a gente tem aqui, a gente tem essas outras duas fórmulas, que simplesmente passa o período para cima, passa esse período aqui para cima como f. Então 2πrf e 2πf. Aí como que a gente tem as outras fórmulas da aceleração centrípeta? São todas provenientes dessas aqui. O que a gente vai fazer? Troca o v quadrado por 2πr, ou por 2πr sobre período, ou por 2πr sobre f, troca aqui o v quadrado e transforma em uma super fórmula da aceleração centrípeta. Tem várias formulinhas que são usadas a partir dessas duas aqui, mas o principal é isso aqui, tá? E, por exemplo, essa aqui, como a gente chega nessa aqui? É só substituir o v por ômega r, certo? Então o v quadrado vai ficar ômega ao quadrado vezes r ao quadrado. Como já tem o r aqui embaixo, corta esse r com esse r e ficou. Então a aceleração centrípeta é o ômega ao quadrado vezes r, que é o que está aqui, certo? E, na verdade é só manipulação de fórmulas, certo? Agora vamos lá, vamos pensar aqui mais uma questão, vamos correr para a gente poder acabar tudo. Essa aqui também é uma questão que já vi umas 3 vezes, caiu na FUB aqui em 2016 do CESP, tá? O que é importante a gente saber aqui? Antes de ler a questão, antes de qualquer coisa. Aqui é como se fosse uma bicicleta, né? A coroa com a catraca e a roda. Aqui fica acoplado o pedal, né? A pessoa pedala aqui na coroa. Esse giro é transferido por essa correia na catraca. E a catraca que está acoplada à roda vai girar também. O que a gente tem que saber? A velocidade linear aqui
é a mesma velocidade linear aqui. Então, quando são duas polias, assim, nesse caso, ligadas por uma correia, a velocidade linear delas é igual. Certo? E quando são duas rodas, aqui, duas circunferências, duas polias, ligadas pelo mesmo eixo, elas vão girar juntas. Conforme uma vai girando, a outra vai girando também. A velocidade angular é igual. A velocidade angular da catraca é igual à velocidade angular da roda. E a velocidade linear da catraca é igual à velocidade linear da coroa. Certo? Vamos só escrever isso aqui para não ter dúvida. A velocidade angular da roda é igual à velocidade angular da catraca. E a velocidade linear da catraca é igual à velocidade linear da coroa. Certo? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Ele fala que uma bicicleta, os diâmetros da roda, coroa e catraca são respectivamente 80, 30 e 10. E aí um ciclista que está utilizando a bicicleta consegue dar 2 pedaladas por segundo. Então quando ele dá uma pedalada, ele vai girar essa aqui por segundo, sendo cada pedalada correspondente a uma volta, certo? Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, assumindo que 3 seja o valor de π. Então π a gente vai adotar como 3. A velocidade escalar da bicicleta é... A velocidade escalar da bicicleta é o quê? É a velocidade linear da roda. Conforme a roda ela vai andando aqui, vai girando no chão, vamos dizer que o chão está aqui, né? Essa velocidade linear da roda é a velocidade da bicicleta, certo? Então a gente tem que achar a velocidade linear da bicicleta. O que a gente vai começar? A gente sabe que a pedalada dele aqui são 2 por segundo. O que significa que ele faz 2 pedaladas por segundo? Dá 2 voltas por segundo. O que é isso? É a frequência. A frequência é 2 Hz. Certo? A gente viu agora ali atrás. Vamos pensar primeiro aqui. O que a gente precisa saber? Vamos achar a velocidade linear dela, porque a gente vai achar a velocidade linear da catraca, que é a mesma. Então, a velocidade linear é dada por, o que a gente viu agora ali? 2πrf. Certo? Então, a velocidade linear é 2πrf. Velocidade é igual a 2π. Qual que é o π? É 3, que ele falou, né? O raio. Qual que é o raio da coroa? A coroa é roda, coroa, catraca. A coroa é a segunda. Então a coroa tem 30 centímetros de diâmetro. Então a gente quer o raio. O raio é metade do diâmetro, que é 15. Vamos lá, 15 centímetros. Vamos pôr aqui só para a gente lembrar, ó, 15 centímetros. A gente precisa usar isso em metros. Então, metro, 15, a gente vai voltar 2 casas, certo? Decímetro, metro. Então, 0,15 metros. Então, aqui vamos voltar aqui, o raio 0,15 e a frequência que a gente acabou de ver é 2. Então, a velocidade linear da coroa, vamos colocar da catraca já, porque é igual, né? Coroa e catraca é igual, vamos achar da catraca. 2 vezes 0,15, 0,3. 0,3 vezes 3, 0,9. 2 vezes 0,9, 1,8. 1,8 metros por segundo é a velocidade linear da catraca. Certo? Agora, o que a gente precisa saber? A velocidade da catraca igual a da roda é a velocidade angular. Certo? Então a gente tem que achar agora a velocidade angular da catraca, que vai ser a velocidade angular da roda. Então, vamos passar para frente aqui para limpar a nossa tela. Velocidade... A gente sabe que velocidade linear é ômega vezes R, certo? É a formulinha aqui que a gente viu lá atrás da velocidade, a relação da velocidade linear com a angular. Acabamos de ver aqui, velocidade da catraca é 1,8. Então aqui é 1,8. O ômega, que é o que a gente quer, que é a velocidade linear, angular. E o raio da catraca. Qual que é o raio da catraca? Ela tem... A catraca é a terceira, é a menorzinha. Ela tem 10 centímetros de diâmetro. Então ela tem 5 centímetros de raio. 5 centímetros, vamos pôr aqui do lado também para ninguém esquecer, ó, 5 centímetros. A vírgula está aqui, né? 1, 2, certo? Então 0,05 metros. 0,05. Então a velocidade angular é 1,8 dividido por 0,05.
ômega igual a, isso aqui vai dar 36, tá? Só passar a vírgula para cá, fica 18 e aí embaixo 0,5. 18 dividido por meio, dividir por meio é multiplicar por 2. Então 36 radianos por segundo, né? A nossa unidade é radianos por segundo. Beleza. Achamos a velocidade, essa velocidade angular, vamos voltar aqui rapidinho, a velocidade angular que a gente acabou de achar da catraca é a velocidade angular da roda. Então a velocidade angular da roda também é 36, certo? Agora a gente só faz de novo, usa essa mesma fórmula que a gente usou aqui para roda. Então a velocidade linear dela vai ser o ômega, que é 36, vezes o raio da roda. O raio da roda que a gente viu aqui é 80. Tá aqui. O raio não, o diâmetro é 80, né? O raio é 40. Então o raio é 40 centímetros. 40 centímetros. Vírgula está aqui. 1, 2. O raio é 0,4 metros. Então 36 vezes 0,4. A velocidade... 36 vezes 0,4 vai dar 14,4 metros por segundo. Então a velocidade da bicicleta, que é a mesma velocidade da roda, é 14,4. É superior a 14? É superior a 14. Certo. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá de... Tô sem o chat aqui, não tô conseguindo achar o chat. Bom, deixa eu tentar sair e entrar de novo aqui no... para ver se aparece para mim. Vamos continuar aqui rapidinho então. Então eu entro de novo. Opa, passei duas. Aqui, dinâmica, vamos falar rapidinho das formas aqui, porque... não estou aparecendo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho numa coisa para ver se tem algum tipo de conversa. Não. Vamos lá. Então vamos começar aqui com a dinâmica. Rapidinho, só lembrar aqui as 3 leis de Newton e a força do atrito aqui, como que é calculado. Primeira lei de Newton é a da inércia, certo? Então todo corpo livre de ação de forças não pode modificar seu estado de repouso ou de movimento. Então se o corpo está lá parado, se não vier nenhuma força atuar sobre ele, ele vai continuar parado. É o princípio da inércia. Da mesma forma, se o corpo estiver em movimento, uma velocidade constante, se nenhuma força atuar sobre esse corpo, ele vai se manter inerte e vai continuar com a mesma velocidade para sempre o resto da vida. A gente não está acostumado com isso aqui, porque aqui a gente tem resistência do ar, tem o atrito do chão, tem tudo. Então, se a gente vê um carro andando, ele não, sem aceleração nenhuma, né, a hora que você desliga o carro, desliga o motor, tudo, ele vai chegar uma hora que ele vai parar por conta do atrito e da resistência do ar. Mas se a gente estivesse num local no espaço que não tenha resistência do ar, não tenha atrito, não tenha nada, o carro começou, desligou o motor, ele continua andando daquela velocidade dele pro resto da vida. Nunca mais para, certo? Então essa é a primeira lei de Newton, que o corpo ele se mantém em inércia sempre. Segunda lei de Newton, essa aqui é o que normalmente tem quase todas as questões. A primeira lei de Newton normalmente é uma questão mais teórica, alguma coisa assim. A segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então a gente tem um sisteminha com um monte de força atuando, força-peso, uma força empurrando, uma força de uma corda puxando alguma coisa. A gente vai olhar, pegar todas as forças que atuam nesse corpo, ver qual que é a força resultante, e ela vai ser igual a massa vezes a aceleração desse corpo, certo? Então assim, essa força resultante vai fazer com que o bloco, o corpo qualquer ali de massa M, que a gente vai chamar, que tenha uma aceleração naquele sentido da força resultante, certo? A lei de Hooke, ela mostra aqui só, normalmente tem o dinamômetro, que é quando a força, por exemplo, de uma mola, de uma corda que tem uma certa resistência dela ali, onde o K é a constante elástica da mola, ou constante elástica da corda, do que quer que seja, e o X é a deformação que é feita nela. Então, vamos pensar, você comprime uma mola, e ela tem uma mola, sei lá, de 1 metro. Para que você aperta ela e comprime ela chega ali a 80 centímetros, você aplicou essa força. Então, assim, o K é uma constante elástica da mola, que ela é característica da mola, e o X é essa deformação que foi causada, de 20 centímetros, aí no caso, 0,2 metros. Então, é isso que significa o K e o X dessa força, certo? E o peso, né? A força-peso, que todas as vezes você vai ter sempre alguma coisa da força-peso, que é a mg, que é a massa, vezes a gravidade, que é a aceleração que é responsável pelo peso, certo?
Ótimo. Terceira lei de Newton, a toda força de ação corresponde uma força de reação, com a mesma intensidade, mesma direção e com sentido contrário. Então, a ação e reação vai ter uma força para um lado, por exemplo, dois blocos, um do lado do outro. Se você empurrar isso aqui para a direita, esse bloco vai aplicar uma força nesse outro, e aí vai ter uma reação desse bloco aqui em relação a esse, em outro sentido. Certo? Agora uma coisa importantíssima, essas forças nunca se anulam. Por quê? Porque essa força está sendo nesse bloco e essa força está sendo aplicada nesse bloco. A força de ação e reação, elas são aplicadas em corpos diferentes. Ela tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, sentido contrário, mas são aplicadas em corpos diferentes. Então elas não se anulam. Dentro de um sistema, normalmente a gente pode anular uma com a outra, dentro de um sistema completo, todo. Mas uma força com a outra nunca se anulam, certo? Já caiu muitas vezes esse tipo de questão teórica falando que as forças se anulam, não sei o que, a força de ação e reação, elas não se anulam nunca. Força de atrito. A força de atrito, ela é um μ, que é a constante o coeficiente de atrito, né, do piso ou do que quer que seja, e N é a força normal. O que é a força normal? Vamos só rapidinho aqui lembrar. Tem, por exemplo, um bloco apoiado aqui numa superfície. Você tem o peso, e a força normal, ela, dentro de ação e reação, aí, se a gente vai chegar fazendo várias associações de ação e reação, a gente vai chegar que essa força normal é a força que essa superfície aplica no bloco, para cima, para manter esse bloco parado. Então, a força normal numa superfície reta desse jeito, ela é o mesmo módulo do peso. Então, ela vai ser igual ao peso. Certo? Então, vamos lá. Porque assim, aqui no caso você vai pensar, mas aqui o peso, a força normal anula o peso e não deixa ela mexer. Ok, tá certo. Só que a força normal não é a reação do peso. A reação do peso é o que o bloco aplica sobre a Terra, certo? Não é o peso. O peso é o quê? É a ação que a Terra faz sobre o corpo. Ótimo. Qual que é a reação dessa força? Toda força tem uma força de ação, tem uma força de reação, certo? Então, o peso, a Terra atrai o bloco, é a força peso. E a força de reação disso é o bloco atraindo a Terra. Só que o bloco atraindo a Terra não vai fazer nem cócega na Terra, certo? Então ela não se mexe. Mas a força de reação do peso é a força que que o bloco aplica na Terra. A força normal é uma outra força. A reação é uma outra coisa que vai acabar se anulando, mas ela não é a reação do peso, certo? Ótimo. Vamos pegar aqui que a gente vai fazer uma questãozinha. Essa aqui é mais chatinha, ela é um pouquinho maior. As outras três que a gente tem para fazer ainda são mais rápidas, tá, pessoal? Então acho que vai dar pra gente acabar mais uns 20 minutinhos aqui, tá uma 9h30, acho que a gente acaba. Beleza? Vamos lá. Vamos começar a... Vamos lá. Um bloco desliza sobre um plano inclinado com atrito, como mostra a figura abaixo. Então esse é um bloco inclinado. Aqui vamos ter outras coisas que a gente vai ter que entrar aqui em discussão. Vamos lá. No ponto A, a velocidade do bloco é 1 metro por segundo. E no ponto B, distante de 1 metro, então essa distância aqui entre eles é de 1 metro. É 3 metros por segundo. Dados a aceleração da gravidade, o seno de 30 e o cosseno de 30. Ótimo. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale raiz de 3 sobre 4. Então ele quer saber se o coeficiente de atrito é esse. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, aqui a gente vai ter que fazer todas as forças, ver quais são as forças que atuam aqui, porque vai ter uma força peso puxando para baixo, vai ter a força normal que o plano aplica sobre o bloco, e vai ter a força de atrito que freia o movimento, certo? Aqui a gente vai fazer na próxima página, porque eu vou fazer uma coisinha antes, mas só para lembrar, o peso, ele sempre vai apontar para baixo, sempre vai apontar para o centro da Terra, que é o plano aqui, o nosso plano é 90 graus aqui com o solo, certo? Então o peso vai ser para cá. A força normal, ela não é sempre contrária ao peso, ela vai fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Então ela tem esse sentido aqui, não é esse sentido do peso, certo? Então o que a gente vai ter que fazer?
Essa força-peso a gente vai ter que decompor em duas. Como que a gente faz isso? Vai ter uma força dela para cá, que vai ser a componente do peso, aqui que a gente vai chamar no eixo X, no eixo Y, desculpa. E vai ter uma componente que é o que vai fazer realmente ela descer, certo? É uma componente aqui que a gente vai chamar peso do componente X. Ótimo, a gente vai falar sobre isso na próxima página, mas só para a gente lembrar que a gente vai ter que ver todas essas forças aqui para chegar, ver qual que é a força resultante, que é o que faz o bloco descer. E essa força resultante vai ser igual à massa do bloco vezes a aceleração que ele vai ter para baixo. A gente não tem nem a força, nem a massa, nem a aceleração por enquanto. Então vamos ver. O que a gente consegue achar? Ele deu a velocidade inicial e a velocidade no ponto A, no caso, e a velocidade no ponto B. O que faz aumentar a velocidade? A aceleração, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, a gente tem velocidade inicial, que é 1, velocidade final, que é 3, tem a distância que ele percorreu, que é 1 metro, só falta a aceleração. Que equação que é essa? Torricelli. V² é igual a V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Certo? Velocidade final, 3. Cadê meu negocinho? Eita. Aqui, achei. Estava colocando no lugar errado. V². Velocidade final é 3, certo? Então 3 ao quadrado é igual a velocidade inicial era 1, 1 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é o que a gente quer, vezes ΔS, que foi a distância que ele percorreu, que foi de 1 metro também. Então aqui eu tenho 9. O 1 ao quadrado aqui, já vou passar para o lado de lá, subtraindo, sobre 2 vezes 1, 2 vezes A, 2A. 2A. Então temos que aqui, ó, 2A é igual a 8. Então a aceleração do bloquinho para baixo é 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Então a gente chegou aqui a aceleração dele. Aqui, essa aceleração da força resultante é 4. Então temos aqui, ó, a força resultante dela vai ser a massa vezes 4, certo? Vamos continuar agora para o lado de lá para a gente ver. Até já deixei a figura aqui grande para a gente poder fazer a decomposição. Opa, vamos lá. Toda hora eu coloco no computador a caneta para tentar escrever e não dá, né? Vamos ver aqui então. Força, peso. A força-peso, ela é para cá. Vamos fazer a decomposição dela. Como que é a decomposição? Aqui ela é o eixo Y. Vamos fazer um aqui nela aqui. Vamos dizer que ela está aqui. E aqui tem uma força arrastando ele para baixo, certo? Ótimo. Então essa aqui aqui é o peso, né, normal. Aqui é a decomposição dela em Y. E aqui é o PX. Certo? Aqui ele deu o ângulo de 30. Sempre, pessoal, já vamos decorar isso aqui para não precisar ficar pensando. Por semelhança de triângulo, tem toda uma explicação. Esse ângulo aqui é o ângulo de 30. É igual ao ângulo do plano inclinado. Esse ângulo é sempre o ângulo do plano inclinado, desculpa. Então vamos lá, aqui tem um ângulo de 90 graus, certo? E essa PX aqui, a gente pode também colocar ela aqui, ela também ela é a mesma intensidade aqui. Então, o ângulo de 30, vamos lembrar lá seno e cosseno. Seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o peso. Então, seno de 30 é igual a cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? É esse aqui, é o PX. Então, seno de 30 é o PX sobre peso, certo? Então, a componente X do peso é P vezes seno de 30. Ele deu seno de 30 aqui atrás, seno de 30 é meio. Então, o PX é P vezes meio, ou seja, P sobre 2. Certo? Então, o que puxa o bloquinho para baixo aqui é o P sobre 2. Beleza. Vamos achar agora o PY. Quem que é o PY? É essa aqui que puxa aqui para baixo. Ela é o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de 30
é igual a PY sobre P. Então, o PY é P vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Certo? Ótimo. Beleza. Então, para que a gente achou o PY? Vamos lá, vamos pensar. O PY, ele é a normal. Aqui, ó. Ele tem o mesmo módulo da normal. Por quê? É o componente do peso que atua nesse sentido. Então, o contrário a ele é a força normal que está aqui. Por que a gente vai querer a força normal? Se ela se anula com o PY. Ela se anula com o PY. Então, a gente não vai usar a força normal em si. Mas a gente vai usar quem? A força de atrito. Quem que é a força de atrito? Força de atrito é o μ vezes a força normal. Certo? Então vamos lá. Vamos só para representar ela direitinho aqui. Então a força de atrito é μ, que a gente quer, vezes a força normal. Quem que é a força normal? É igual ao PY, é o mesmo módulo. Então o módulo dela é... P raiz de 3 sobre 2. Pronto, a gente chegou nas duas forças que estão atuando sobre o movimento. Vou até apagar o resto aqui para a gente não confundir mais ninguém. Ó. Isso aqui não está mais. Isso aqui a gente também não quer mais. Isso aqui também a gente não quer mais. Nem é normal. Sobraram essas duas. Então tem o Px puxando para baixo e a força de atrito puxando para cima. Como ela está descendo, o peso, a componente x, ela é maior, certo? Então vamos usar o Px menos a força de atrito, vai ser a força resultante, certo? Quem que é a força resultante que a gente já viu? Massa vezes a aceleração que a gente já calculou, que é 4. Ótimo. O Px, quanto que vale Px? P sobre 2. Vamos lá, P é peso, né? Peso é massa vezes a gravidade. Então é massa vezes a gravidade, que vale 10 sobre 2. Certo? Beleza. Força de atrito. A força de atrito é quem? É o μ. O peso aqui de novo. Já vamos calcular aqui para passar já força de atrito direto. Força de atrito é igual a μ. O peso é mg. O g é 10. M vezes 10 raiz de 3 sobre 2. 10 dividido por 2, 5, certo? Então vai chegar aqui a μ vezes 5m raiz de 3. Então já vamos colocar aqui 5m raiz de 3, que é igual a m vezes 4. Que é o que tem aqui. Beleza, 10 sobre 2, 5 também. Então vamos chegar aqui que 5m menos 5m raiz de 3 é igual a... Eu vou multiplicar m por 4, eu vou escrever assim, 4m. A gente tem o m em todos os componentes aqui da nossa forma, da nossa equação. Então o que a gente pode fazer com ele? Opa, peraí que faltou alguma coisa aqui, né? Oh, faltou o μ, desculpa, gente. Aqui, opa, aqui, opa. Aqui é vezes, né? Força de atrito, que é igual a isso, né? O μ. Desculpa. Então faltou o μ aqui no μ, 5 raiz de 3, μ, que é o que a gente quer, né? Só faltou o que a gente quer, pô. Então vamos cortar todos os m's aqui. Sobrou 5 menos 5 raiz de 3 μ igual a 4. Vamos ver se a gente tem outra. Opa, tem outra. Então vamos colocar aqui, depois a gente tenta, se precisar a gente usa lá. Vai, vamos fazer aqui rapidinho só. O 5 passa por... Vamos passar aqui, na verdade. Vamos passar o 5 raiz de 3 pro lado de lá e o 4 pro lado de cá. Para ficar com a 5 menos 4 com os sinais já certinho, né? 5 raiz de 3 vezes μ. 5 menos 4, 1. 5 raiz de 3, μ. Passa o 5 raiz de 3 dividindo. Então temos que μ é igual a 1 dividido por 5 raiz de 3. Quando a gente tem uma raiz embaixo, a gente tem que fazer uma manipulaçãozinha para não deixar a raiz embaixo. O que a gente faz? Multiplica por raiz de 3 embaixo e em cima. Raiz de 3 vezes 1, então aqui ó, μ é igual a raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. 5 raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então 5 vezes 3. 5 vezes 3. Então o μ deu raiz de 3 sobre 15.
raiz de 3 sobre 15, que ele falou que era raiz de 3 sobre 4. Gabarito errado. Ficou meio confuso aqui o final, mas não quis passar para outra página porque ia ficar muito... Então, gabarito errado. Certo? Vamos para a próxima aqui. Rapidinho aqui. Trabalho e potência. Faltam 3 questões, mas são rapidinhas essas 3 aqui. Rapidinho mais ou menos, mas a gente vai rapidinho. Vamos lá. Trabalho e potência. Então, que são só as fórmulas também, porque trabalho e potência assim, não tem aquela tanta coisa para explicar aqui rápido, porque a maior parte dos exercícios não são teóricos, são realmente de fazer fórmula, fazer conta. Então vamos fazer direto aqui como é cobrado, tá? O trabalho ele é um tipo de energia, tá? Então até a unidade do trabalho é o joule, assim como energia cinética, energia mecânica, né? Energia potencial, qualquer outra coisa. Então o trabalho ele é dado por quê? Força vezes o deslocamento vezes o cosseno de alfa. O que é o cosseno de alfa? É o ângulo entre a força e o deslocamento. Vamos dizer, a força é para cá e o deslocamento é para cá. Então aqui é a força e aqui é o deslocamento. Esse cosseno, o alfa é isso aqui. É o ângulo entre eles. Então o trabalho é F vezes D vezes o cosseno desse alfa. Quando temos a força e o deslocamento tem exatamente o mesmo sentido, o ângulo entre eles aqui é 0. E cosseno de 0 é 0. Desculpa, é 1. Aqui. Cosseno de 0 é 1. Então, quando a força e o deslocamento tem o mesmo sentido, o cosseno é 1 e a fórmula do trabalho fica só trabalho igual a força vezes deslocamento. Tá? Outra coisa também importante é que o trabalho total de um sistema que está fazendo algum tipo de trabalho, bom lembrar, uma força ela exerce trabalho quando ela tem algum deslocamento. Se ela deu uma volta e voltou para o mesmo lugar e não teve deslocamento, por mais força que eu tenha aplicado, tenha gerado ali, o trabalho vai ser 0, porque ela não saiu do local. Eu andei 50 metros para lá e voltei para o mesmo lugar, o trabalho vai ser 0. Porque o trabalho depende do deslocamento entre o momento inicial e o momento final, certo? Então o trabalho também é dado aqui, pela variação da energia cinética. A energia cinética a gente vai falar daqui a pouquinho, mas só para deixar aqui avisado. Então, a variação da energia cinética, não é a variação da energia mecânica. A variação da energia mecânica é outra coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E uma coisa importante, força centrípeta, ela nunca realiza trabalho. Por que a centrípeta nunca realiza trabalho? Porque não tem deslocamento no sentido... A força, como a gente falou da aceleração centrípeta, ela sempre puxa para o centro, mas ela não tem deslocamento nesse sentido. Então a força centrípeta, ela nunca realiza trabalho, tá? O trabalho do peso, depois fazer umas manipulações aqui com esse FD, né? A gente vai chegar nisso. Então não vou fazer manipulação nenhuma, só vamos deixar claro que o trabalho da força-peso é mgh, que vai ser a mesma coisa, a mesma forma da energia potencial gravitacional que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a potência, ela é o trabalho dividido pelo tempo. Então, quando a gente vai realizar um trabalho, quanto mais rápido eu realizo esse trabalho, quanto menor o tempo, maior vai ser a potência que eu gerei para fazer esse tipo de trabalho, certo? Então vamos lá, gente, vamos correr que já é 9h30, quase, daqui a pouco tá todo mundo querendo dormir. Rapidinho, vamos fazer essa aqui. Essa aqui é um pouco teórica, essa aqui vai ser rapidinha de fazer, é da CESP, a gente vai ver aqui. A figura precedente representa 2 blocos A e B, com massas iguais a 6 e 4 kg, respectivamente. Inicialmente em repouso e ligados por um fio ideal. Então eles estão desse jeito aqui, estão em repouso, certo? Sobre uma rodana igualmente ideal. Esse fio ideal, rodana ideal, é para mostrar que eles não vão influenciar no movimento. O que influenciaria aqui no caso seria o peso desse, a tração que tem aqui na corda, a tração que tem nessa corda, que vai fazer puxar o bloco A, e o atrito que tem aqui entre o bloco A e o chão, que é contra o movimento, contrário ao movimento. A única força que está fazendo aqui alguma coisa vai ser o peso que vai puxar, a tração, que é teoricamente o peso aqui do A que vai influenciar alguma coisa, e o bloco A que vai ter um atrito que vai frear o movimento, certo? O coeficiente de atrito entre A e o plano horizontal vale 0,4. Então aqui ele deu o coeficiente de atrito, o μ aqui é 0,4.
e a aceleração da gravidade é 10. Com base nas informações apresentadas e assumindo que toda a energia dissipada pela força de atrito foi usada para aquecer o corpo A, julgue o item a seguir. O trabalho realizado pela força de atrito para mover o corpo A por uma distância d sobre o local horizontal é igual ao trabalho realizado pela tração. Aqui que a gente teria que ver. A força de atrito, ela tem um valor máximo, certo? A gente não entrou muito na discussão de atrito, mas o atrito, para você tirar o bloco de movimento, ele precisa, a força aplicada sobre ele tem que ser maior que a força de atrito estática, que a gente chama. Que ela tem um limite, ela nem sempre ela vai ter esse valor constantemente, porque senão o bloco sai correndo para a esquerda, que não existe. A força de atrito ela só começa a existir quando começa a tentar puxar. Então, o coeficiente de 0,4, ele é o valor, teoricamente, o valor máximo dele. Vamos ver, só para a gente calcular, qual que é a força de atrito máxima para poder tirar o bloco da inércia, para fazer com que o bloco comece a andar. Então, a força de atrito é o μ, 0,4, vezes a força normal. Força normal aqui, quem que é? É o próprio peso do A. O A vale 6, né? A massa dele é 6 e a velocidade é 10. A aceleração da gravidade, desculpa. Então a força de atrito, ela é 24 newtons. Certo? Então o que significa? Se eu aplicar uma força aqui de 15 newtons, ela não vai se mexer. O bloco não vai se mexer, ele vai ficar parado e a força de atrito vai ser 15 newtons, porque ela não vai ser 24, porque senão o bloco puxaria para a esquerda. Isso não existe. Então, até o momento que o bloco começa a andar, a força de atrito vai ser igual à tração da corda, que é o que está puxando o bloco A para a direita, certo? Então, o que significa isso? Até chegar um peso de 20, até uma força na tração de 24, até chegar no 23,99, o trabalho da força de atrito vai ser o mesmo, teoricamente vai ser nulo, porque não está se mexendo, igual à tração. A partir do momento que ela começa a andar, tem um certo deslocamento, para isso acontecer, o trabalho da tração tem que ser maior que o trabalho da força de atrito. Certo? Então ela não é igual. Esse trabalho ele é maior, o trabalho da tração é maior que a força de atrito, porque ela está gerando esse deslocamento. Certo? Essa é uma questão um pouquinho teórica, que apesar do trabalho, normalmente, às vezes eles pedirem muito com fórmula de aplicação, esse a gente mostrou aqui com uma questão teórica. Agora vamos lá, energia mecânica. A energia mecânica, ela é o quê? Ela é vamos mostrar aqui, ela é a soma, já tem aqui embaixo, né? É a soma da energia cinética com a energia potencial, certo? A energia mecânica é toda aquela energia que tem algum tipo, que a armazenagem de energia é mecânica. Como que a gente pode fazer isso? Ela tem que ter uma velocidade, por exemplo, o ventilador, ele gira, então ele tem uma energia mecânica. A hora que ele transforma a energia elétrica que vem da tomada em energia mecânica que faz com que ele gire, certo? A eólica é ao contrário, o vento faz com que ela gire, é uma energia mecânica que é transformada depois em energia elétrica. E a energia potencial, ela depende da posição, potencial é referente à posição dela. Potencial gravitacional, o que significa isso? Ela está numa certa altura, vamos ver que tem um solo aqui, tem uma partícula aqui. Ela tem uma armazenada nela uma energia potencial. Se ela está presa aqui em cima, ela não vai fazer nada. A hora que ela é solta, pela posição dela em relação ao solo, ela tem uma energia armazenada, então ela vai ter essa energia potencial armazenada, certo? E a energia potencial elástica é mais ou menos parecida com aquela da lei de Hooke. Ela tem a ver com a mola. Você tem uma mola, na hora que você comprime ela vai ficar armazenada uma energia potencial elástica nela. Quando você solta a mola, ela vai transferir essa energia para o que estava prendendo a mola, às vezes é um bloco, alguma coisa assim. Normalmente as questões vêm sempre com um bloco preso à mola ou algo do tipo. Também no material tem um monte de questão dessa, tá? Desse tipo, dos dois. Então o que significa é bom a gente perceber aqui? A energia mecânica, ela é sempre a energia cinética, mas a potencial. A potencial pode ser gravitacional ou elástica.
Mas a energia mecânica é a soma dessas duas, certo? E uma outra coisa importante, aqui que eu falei que até que tinha aquela diferença que eu falei ali atrás do trabalho. O trabalho do atrito, da força de atrito, ela é a variação da energia mecânica. Então você tinha uma energia mecânica inicial, porque quando a gente tem um sistema fechado, a energia mecânica ela vai se manter. No começo do sistema aqui, ela está todo mundo aqui embaixo, um sistema qualquer armazenado essa energia mecânica. Se a gente tem um sistema fechado que não vai ter troca de energia entre nada, é um sistema aqui ela vai ter a mesma energia mecânica. Quando acontece, a gente vai fazer a questão, vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. Mas assim, quando não tem atrito, não tem resistência do ar, não tem nada que faça que essa energia seja dissipada, a energia mecânica vai se manter a mesma. Quando tem variação de energia mecânica, normalmente isso é a força do atrito que fez variar essa energia, certo? Vamos lá fazer uma questãozinha para ver como que normalmente cai. Isso cai bastante, essa questão de energia. É uma questão super rapidinha de fazer também. Mas vamos lá. Inicialmente aqui, vamos lá, uma partícula de massa 1 kg. A partícula está aqui inicialmente no ponto A. Ela se encontra no ponto A da trajetória mostrada na figura e com velocidade de 9 metros por segundo. Então aqui ela tem uma velocidade. Se ela tem velocidade, a gente tem energia cinética. E ela está em uma posição de 2 metros do chão. Se ela tem uma certa altura, ela tem uma energia potencial gravitacional também armazenada nela. Então ela vai ter energia cinética e energia potencial. Então a energia mecânica dela aqui é a soma dessas duas, certo? Ela vai descer, vai subir até o B. Chegou aqui, ela tem uma altura de 5 metros, então ela vai ter uma energia potencial. E se ela tiver alguma velocidade, a gente vai ter que ver se vai ter ou não, ela vai ter energia cinética também. E a hora que chega aqui embaixo no C, ela vai ter a energia cinética, que ela também vai ter uma velocidade, que é o que a gente vai querer saber por sinal daqui a pouco aqui. E ela tem uma altura, então ela também tem energia potencial. Certo? Vamos lá. Então, se os atritos são desprezíveis e a aceleração da gravidade é igual a 10, a partícula chegará ao ponto C com velocidade aproximadamente igual a 4,6 metros por segundo. Vamos ver. A energia mecânica aqui é igual à energia mecânica aqui, que é igual à energia mecânica aqui, certo? Vamos calcular a energia mecânica no ponto A. A energia mecânica no ponto A é a energia cinética mais a energia potencial no ponto A. A cinética é mv² sobre 2. Na página anterior aqui, ó, eu tinha colocado energia cinética mv² sobre 2 e energia potencial mgh. Tá? A energia potencial mgh. Então, vamos lá, a massa vale 1. Então, não vou nem colocar porque 1 vezes qualquer coisa é 1. A velocidade dela inicial era 9. Então, vou colocar aqui a energia mecânica, tá? Energia mecânica. 9 vezes 9 ao quadrado, 81. 81 sobre 2 vai dar 40,5. Mais, a massa é 1, o G é 10 e o H vale quanto? 2. Então, 2 vezes 10, 20. Então, qual que é a energia mecânica do nosso sistema aqui? Vai ser 60,5 joules, certo? Então, a energia armazenada aqui no ponto A vai ser 60,5. O bloquinho vai vir, vai descer, vai subir. Ele tem energia potencial suficiente para chegar em B? Ou energia mecânica, desculpa, suficiente para chegar em B? Não sei. A gente vai ter que calcular, ver qual que é a energia dele aqui, a energia potencial em B, nessa altura de 5 metros. Quer dizer, ele precisa ter uma energia superior a essa energia potencial dele. Vamos calcular a energia potencial em B. Energia potencial em B. mgh. M vezes G vezes H. EP em B é igual. A massa é quanto? 1. O G é quanto? G é 10. E o H, que a gente está vendo aqui, 5. 5. Então a energia potencial de B é 50 joules. Certo? Então, para chegar aqui em cima, ele vai precisar de 50 joules de energia potencial. A gente tem isso? Tem. A nossa energia é 60,5. Certo? Então ele vai chegar ele chegou aqui, ele gastou 50 joules aqui
para chegar na energia potencial, então ele vai ter mais 10,5 ainda, que a gente poderia calcular a velocidade, mas não vem ao caso, porque a gente não precisa saber. Se essa energia potencial aqui fosse 70, seria maior que a 60,5. E aí ele não chegaria em B. Ele pararia aqui antes e voltaria, porque ele não teria mais energia para subir. Então ele não chegaria no ponto C. Mas como ele tem 50, ele vai passar pelo ponto B, ótimo, e agora a gente vai achar qual que é a energia dele aqui no ponto C. A energia mecânica dele no ponto C é a mesma, 60,5. A energia mecânica em C é igual à energia cinética dele em C, mais a energia potencial em C. A energia mecânica é a mesma, se mantém, 60,5. Energia cinética, a gente vai calcular, a massa é 1, não, vamos colocar V² sobre 2. É o que a gente quer, por sinal, é a velocidade no ponto C. E energia potencial, mgh, a massa é 1, então não vamos nem colocar, o G é 10, e a altura é 1 também, então 1. Então aqui deu 1, resultado. Vamos passar o 10 para o lado de lá, né, para subtrair, então a gente vai ter aqui, ó, V² sobre 2 é igual a 60,5 menos 10. Oi, aqui eu tinha tela, vamos pegar aqui só V², vamos fazer aqui, vai melhor, senão eu vou esquecer o que está aqui, né? Então V² sobre 2 é igual a 60,5 menos 10 vai dar 50,5. Então V² é igual a 2 vezes 50,5 dá 101. A velocidade é raiz de 101, né? Vamos fazer aqui, vai dar raiz de 101. A raiz de 100 é 10, certo? Então 101 vai ser aproximadamente 10. Então vamos deixar aqui indicado como aproximadamente 10. Ele falou que é 4,6. Não, 4,6 não é. Ela é quase 10. Errado. Certo? Vamos lá para o nosso último assunto. Só mais uma questão e aí a gente já acaba. Para encerrar a noite. Deu quase, vai dar quase 1h30 aqui, hein? Vamos lá. Impulso, quantidade de movimento e colisão. Aqui também só vamos colocar só as formulinhas aqui também, porque é um assunto que... Eita, cadê meu ponto aqui? Aqui, meu mouse. O impulso. Impulso é a força vezes o ΔT, tá? Aqui que é o mais importante, que é o que cai muito também aqui, que é o quê? Quantidade de movimento. Quantidade de movimento é a massa vezes o volume. Então, vezes a velocidade. Então, assim, quando a gente tem um corpo em movimento, ele tem essa quantidade de movimento que é calculado pela massa vezes o volume. O impulso total, ele é a variação dessa quantidade de movimento, certo? Agora vamos só ver uma coisinha aqui importante, que é colisão. Quando tem uma colisão entre dois corpos, cada um vai ter uma velocidade, uma quantidade de movimento inicialmente, certo? Tem um corpo vindo aqui e o outro vindo de frente, por exemplo. Cada um tem uma quantidade de movimento, eles estão vindo com uma velocidade 1 e a velocidade 2. Quando eles colidem, eles vão ou voltar, ou vão continuar grudados, mas vão andar para um dos dois lados. Vai acontecer alguma coisa. E depois da colisão, vamos dizer que eles vão trombar e vão se separar, certo? Vai ter o V1 com uma velocidade, outra velocidade aqui, V', no outro sentido, né? E esse aqui com uma velocidade para cá, V2'. Então assim, aqui ele vai vir com uma velocidade qualquer e esse com uma outra velocidade. A hora que eles colidem e começam a voltar, eles vão voltar com uma velocidade diferente da inicial, mas o que é importante saber aqui? Que a quantidade de movimento antes da colisão e a quantidade de movimento depois da colisão é a mesma. Então, se a gente pegar a quantidade de movimento desse mais a quantidade de movimento desse, ela é igual à quantidade de movimento desse mais a quantidade de movimento desse. Então essa quantidade de movimento antes e depois, elas serão iguais, certo? E aqui só uma coisa importante aqui, que é o coeficiente de restituição. O que significa esse coeficiente de restituição? Ela é a velocidade do afastamento, que é a velocidade relativa, no caso, tá? Velocidade relativa do afastamento sobre a velocidade relativa da aproximação. O que ela traz pra gente? Quando o E é 1, quer dizer, a velocidade relativa de aproximação é a mesma da velocidade relativa da restituição, significa que o nosso movimento é elástico, completamente elástico. O que significa?
ele não tem perda de energia, não tem nada. Então ele vai voltar. Ele não vai ter perda nenhuma de quantidade de movimento aqui. Cadê? Nem nada. Enfim. Cadê meu... Ah, tá no lugar errado de novo. Então, 1 é quando o movimento é elástico, eles colidem e voltam, vai ter a mesma velocidade relativa aqui entre eles. Quando o E é entre 0 e 1, mas não igual a 0 e nem igual a 1, ele está entre 0 e 1, a gente chama de parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, colisão. Então eles vão bater e vão voltar com uma velocidade relativa diferente entre a velocidade relativa entre eles vai ser diferente. E quando o E é igual a 0, a gente chama de anelástica ou totalmente inelástica, tá? Anelástica ou totalmente inelástica. Certo? O que significa isso? Eles vão bater e vão ficar grudados. Ela não vai ter essa elasticidade aí, né? Ela vai ficar, os dois corpos vão colidir e vão ficar grudados e vão andar ou para um lado ou para o outro. Certo? Bom. Vamos fazer essa última questãozinha aqui, rapidinho. É uma questão rápida também. Vamos lá. Em um instante de tiro, um perito, para estimar a velocidade de um projétil de arma de fogo, atirou contra um pêndulo balístico. Então tem esse pêndulo aqui preso, parado, ele não tem movimento, logo a quantidade de movimento dele é nula no início da nossa cena aqui, e só o projétil que está andando aqui, está seguindo com uma velocidade contra ele, que tem uma quantidade de movimento, certo? Então, e mediu a altura máxima, aí então ele vai atingir, o projétil vai atingir o bloco, e esse bloco vai atingir uma altura máxima depois que colidir com o projétil, certo? Vamos lá. Sabendo-se que esse projétil possui massa de 50 gramas a massa dele, e que o bloco possui massa de 5 quilos, então vamos lá, já vamos colocar aqui, unidade do SI é quilo, então já vamos transformar esse 50 em quilo. 50 a gente vai de grama para quilo são 3 unidades, certo? Então a gente vai andar 3 casas. 1, 2, 3. Então aqui vai ser 0,05 quilos. Já vamos usar, quando a gente for fazer a conta, a gente vai usar 0,05. E o bloco possui massa de 5 quilos. Que o projétil ficou alojado no bloco após o choque. Então o que aconteceu? O coeficiente de restituição aqui é 0, que ele grudou e ficou grudado, não bateu e voltou, certo? Que a altura máxima medida pelo perito foi de 20 centímetros. Então, na hora que o projétil bateu lá no bloco, ele subiu até 20 centímetros e voltou. Então, a altura máxima dele foi 20 centímetros. Nesse ponto que ele parou aqui e voltou, a velocidade dele é 0, certo? Que ele parou, subiu 20 centímetros, parou, velocidade 0 e voltou. O que significa isso? Velocidade 0, energia cinética é 0. E que a aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo. É correto afirmar que a velocidade com que o projétil atingiu o bloco foi de 202 metros por segundo? Então a gente quer saber a velocidade da bala, certo? Do projétil, né? Bala não, projétil, que eu vou usar o Bzinho para o bloco. Vamos lá, rapidinho, vamos fazer isso aqui. Vamos entender primeiro, o que acontece? O projétil ele tem uma quantidade de movimento. Ele atingiu o bloco. Nesse momento que ele atinge, eles vão estar grudados e a partir daqui ele vai começar a se mexer. O sistema massa, bloco projétil, esse sistema todo, já com o projétil aqui dentro, vamos falar que o projétil está aqui, ele vai adquirir uma velocidade do sistema. Nesse momento, o nosso G aqui, vamos falar que vamos adotar que a altura 0 nossa é exatamente aqui. Então aqui a energia potencial dele nesse ponto é 0. Então a energia mecânica dele vai estar toda em forma de energia cinética, porque ele adquiriu uma velocidade do sistema. A gente não pode usar a energia cinética do projétil, porque a massa é diferente. Aqui a gente tem uma massa de 0,05. Então a energia cinética do projétil, ela depende da massa. Ela não vai ser a mesma energia cinética depois que a massa atingiu o bloco. Então a gente vai pegar a energia cinética desse momento exato quando o projétil atinge o bloco. Nesse momento, ela vai adquirir uma velocidade. Aqui a gente vai ter energia cinética
e não tem potencial. Quando ele atinge o ponto máximo, a velocidade é zero. Nesse ponto aqui que vai ser 20, a velocidade é zero, a energia mecânica dele vai ser toda a energia potencial, porque a energia cinética vai ser zero. Certo? Então vamos lá. A energia cinética no momento que o projétil atinge a massa, atinge o bloco, desculpa, ela vai ser energia cinética, vou colocar energia cinética, ela vai ser mv² sobre 2, certo? A gente não sabe qual que é a velocidade, tá? O m, tô no lugar errado de novo. Energia cinética aqui, mv² sobre 2. Certo? Essa energia cinética, ela nesse exato ponto aqui, ela é igual à energia potencial, quando ela atinge a altura máxima dela de 20 centímetros. 20 centímetros. Vamos fazer também outra coisa aqui, ó. 20 centímetros, a gente quer em metro. Metros são duas. 0,2 metros, tá? Energia potencial, mgh. Energia potencial aqui é igual à energia cinética no começo, certo? Então aqui temos que o mv² sobre 2 é igual a... Eu troquei aqui na energia cinética, é igual a energia potencial. mv² sobre 2 é igual a mgh, certo? A massa é igual dos dois lados, então, que é a massa do sistema, é a massa do projétil mais o bloco, certo? Então a massa é igual dos dois lados, a gente já pode cortar, não precisa nem colocar ela na conta. Então temos aqui v² sobre 2 é igual a g. Quanto que é g? É a velocidade, a aceleração da gravidade, que é 10. E o h, que é a altura máxima que ele chegou, que é 0,2. 0,2. Então a velocidade ao quadrado é 10 vezes 0,2 é 2. 2, passo 2 multiplicando, vai ficar 4. Então a velocidade do bloco vai ser raiz de 4, que é igual a 2 metros por segundo. Ótimo. Então a gente chegou aqui. Exatamente no momento que ele atinge o bloco aqui, a velocidade com que o bloco começa a se mexer é 2 metros por segundo. Certo? Agora o que a gente vai fazer? Quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento após a colisão. Antes da colisão, o que a gente tem? Tem a quantidade de movimento do projétil mais a quantidade de movimento do bloco, que é a quantidade de movimento antes da colisão, e a quantidade de movimento depois da colisão, que como eles ficaram grudados, eles formaram um corpo só. Então a gente vai ter a quantidade de movimento vamos chamar do sistema, que é o sistema projétil-bloco. Então vamos lá. Quantidade de movimento do projétil é a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, que é o que a gente quer saber. O QB, quantidade de movimento do bloco, é zero, porque ele está parado, ele não tem velocidade, então é zero. Então a gente nem vai colocar. E a quantidade de movimento do sistema é a massa do sistema, depois a gente escreve aqui qual que é a massa do sistema, vezes a velocidade do sistema, que a gente calculou que é 4, certo? Então a massa do projétil, quanto que a gente quer aqui que a gente viu, é 0,05. Tá acabando. 0,05 vezes a velocidade do projétil, que é o que a gente quer. Isso é igual a massa do sistema agora, que é a massa do sistema. Quanto que é a massa do sistema? É o bloco, vamos pôr entre parênteses porque a gente vai fazer uma soma, né? A massa do bloco, que é 5, mais a massa do projétil, que é 0,05. Isso multiplicado pela velocidade do sistema, que a gente acabou de calcular aqui, que é 2. Eu falei 4 aquela hora, né? 2. Velocidade, que é 2. Então vamos lá. 0,05 vezes Vp é igual a 5 mais 0,5 dá 5,05 vezes 2. 0,05 Vp é igual a 10,1. Então Vp é igual a 10,1 sobre 0,05. Isso aqui vai dar 202
metros por segundo, que é exatamente o que a gente queria saber. Gabarito certo. Certo. Beleza? Bom, pessoal, deixa eu voltar aqui. É isso que eu tinha aqui para passar. Foi um pouco corrido aqui, principalmente no final aqui, a gente teve que dar uma corridinha com algumas coisas para poder tentar rever tudo, fazer alguns exercícios pelo menos de cada assunto para a gente ter na cabeça. Só uma coisinha aqui importante, nos links aqui, ó, nos chats que tem aqui, deve estar tanto do Facebook, quem está no chat também do sistema, ou do YouTube, não sei como que está o YouTube, que eu estou sem acesso aqui no momento, mas aí no chat vai ter cupom de desconto para o curso, quem quiser adquirir. O pessoal do Ponto aqui está colocando, disponibilizando tanto o link do site para poder entrar, quanto os cupons de desconto, tá? O curso normal em PDF está com 25% de desconto e a turma de Elite com 10%. Então vão ter esses cupons aí para quem quiser entrar lá e adquirir o curso, tá certo? E deixa eu ver aqui. Cadê meu... Deixa eu só colocar aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tentei dar uma corrida, tentei abordar o máximo possível para fazer uma revisão mesmo de tudo. Quem ainda está no começo, que começou a estudar agora, talvez não tenha pegado ainda todos os assuntos, não tenha entendido tudo, mas depois até vai ter obviamente esse vídeo para quem estiver no curso. Então assim, é bom que já assiste de novo isso para revisar tudo no final, para fazer um pouquinho de exercício que é importante. Tá certo? E, enfim, eu agradeço a atenção de todos. E obrigado e boa noite a todo mundo aí. Bons estudos. Vamos ter bastante foco nesse final aí, porque a gente sabe que é complicado, mas principalmente agora é época de Natal, Ano Novo, vou ter que ficar estudando, mas é por aí mesmo, tá? Então vamos lá, muita força, muito foco para todo mundo aí. E bons estudos e a gente se encontra por aí, tá bom? Abraço, obrigado.